Olá, Salve Maria! Estou aqui hoje para falar com vocês sobre alguns títulos da Flos Carmelo Edições, particularmente aqueles que estão no combo da Santa Missa. Você que acompanha aqui nosso trabalho já deve ter notado que nós costumamos compor alguns combos, alguns conjuntos de livros e vendê-los em promoção, quando comprados aí em conjuntos. E esses combos eles são idealizados para facilitar a escolha daqueles leitores que querem estudar ou se especializar em determinados temas. Os combos, então, eles são feitos seguindo o critério de assunto, de tema, também de autores. Nós temos o combo professor Orlando Fedeli, combo professor Marcelo Andrade, e eu escolhi falar hoje aqui para vocês sobre o combo da Santa Missa, ele é composto por 3 livros que vão contar a missa. Qual a importância deste tema? A missa hoje ela está no centro da crise da igreja. A igreja passa pela maior crise da sua história. E essa crise, onde ela é mais perceptível e onde ela mais chega até a vida das pessoas, é pela liturgia. É pela liturgia que as pessoas notam as mudanças que ocorreram. É pela liturgia que os erros modernistas chegam mais fácil e claramente às pessoas. É importante, então, se queremos entrar neste combate e cooperar para a vitória da igreja contra os erros modernistas, é fundamental que nós conheçamos a missa. Também porque nós só podemos amar aquilo que conhecemos. E se não conhecermos a missa, nós não amaremos a missa e nós não teremos disposição para defendê-la. A missa existe porque há uma ordem de Cristo para os apóstolos fazer isto em minha memória. Cristo deixou muito específico o que os apóstolos tinham que fazer. Então, para você conhecer melhor a missa, o primeiro livro que faz parte desse combo é o livro A Missa, um estudo sobre a liturgia romana, do padre Adrian Fortes, que é um grande especialista do começo do século XX. Ele, portanto, escreveu esse livro muito antes da reforma litúrgica que ocorreu em 1969, como sequência do Vaticano II. Esse livro não, foi escrito no começo do século XX, claro, ali no contexto do movimento litúrgico, mas por que ele é importante? Porque o padre Adrian Fortes que ele vai tratar da origem da missa, quais documentos há que nos mostram como era a missa nos primeiros séculos, como essa liturgia foi se desenvolvendo, como todas as liturgias que existem apontam para uma liturgia inicial, que era aquela rezada pelos apóstolos. E como o desenvolvimento desta liturgia se deu basicamente em 4 linhas, que são os 4 ritos referenciais. 2 no Oriente, de Alexandria, de Antioquia, e 2 no Ocidente, que é o rito gálico e o rito romano. Vejam que curioso, o rito romano, que hoje é o rito de todo o Ocidente, era um rito rezado apenas na cidade de Roma. Na periferia de Roma já era rezado o rito gálico. E o rito romano depois, sem nenhum decreto papal, sem nenhuma imposição, mas só pela autoridade que ele tem, ele foi se impondo, ele foi crescendo e sendo adotado em todo o Ocidente. Mas sem proibir o rito gálico. Muito pelo contrário, o rito romano, ele assumiu muitos elementos, muitas orações que eram do rito gálico. E na segunda parte do livro, o padre Fortes que vai explicar então os elementos da missa tridentina, as orações, os gestos que o padre faz, a origem dessas orações, toda a história da liturgia. É um livro muito interessante, é a primeira vez que ele é publicado em português, até então ele era inédito, que nós recomendamos muito para conhecer a missa. Conhecendo a missa, nós teremos condições de defendê-la, porque nós amaremos a missa, nós só podemos amar, repito, aquilo que conhecemos. O segundo livro, que faz parte deste combo, é o livro Missa Tridentina, História, Doutrina e Símbolos. Esse livro, de um autor anônimo espanhol do século XIX, ele vai dar um enfoque também histórico, não tão técnico como o Padre Fortes, que vai contar a história da liturgia, e vai contar os símbolos. O que aquelas orações,
o que aqueles gestos do padre, o que aqueles elementos que há na liturgia, por exemplo, o turíbulo, o que eles simbolizam, o que eles significam. Vai contar do ponto de vista histórico como tudo aquilo surgiu. E que muitas coisas tinham no começo um caráter prático. Por exemplo, o lavabo, que começou com uma questão prática. O padre lavava as mãos depois de receber os pães que as pessoas traziam de casa para ser usado na missa. Parte consagrava, parte era destinada aos pobres. E para depois continuar a missa, o padre lavava as mãos. E depois a igreja, embora não usando mais um pão que as pessoas traziam de sua casa, manteve o lavabo dada a simbologia. Então ele vai explicar um livro muito interessante para que a gente compreenda a missa, compreenda os símbolos que há nela e nós possamos acompanhar a missa com maior devoção. Recomendamos muito esta obra. E a terceira é uma obra que vai tratar, esta sim, da reforma litúrgica. É um livro Bombas Relógio Litúrgicas no Vaticano II, livro de Michael Davis. Também, pela primeira, todos esses 3 livros são livros que foram publicados pela primeira vez em português pela Flos Carmelli. E esse livro aqui, que tem como subtítulo A Destruição da Fé Católica por meio de mudanças no culto católico, Michael Davis, que é um grande especialista, recomendo muito a trilogia dele, que a trilogia, dentre os 3 livros, um trata especificamente da reforma litúrgica. Recomendo muito essa trilogia também. E daqui ele vai tratar, no Bombas Relógio Litúrgica, Michael Davis vai tratar especificamente como no Concílio Vaticano II, a reforma que se pretendia fazer na liturgia já estava sendo ali preparada. De que forma? Deixando os textos do concílio ambíguos, como se fossem de fato, e é por isso o livro tem esse título, bombas relógios que foram sendo acionadas pelos bispos, pelos padres conciliares, para explodirem dali a muito tempo, dali a algum tempo pelo menos. Sabiam que se colocassem algo muito radical, provavelmente o concílio não aprovava. Então foram colocados textos ambíguos, textos que davam uma grande margem interpretativa para o padre, sem explicar os critérios que ele deveria usar, e isso, claro, vai dar o embasamento para chegar àquilo que nós temos hoje, onde praticamente cada padre tem o seu rito, cada padre reza a missa da forma como quer. Então fica aí a dica para você que quer conhecer melhor a liturgia, o combo da Santa Missa. Salve Maria!